Uma boa noite a todos. Quero falar da minha alegria de ter todos vocês aqui e de juntos podermos aprender bastante sobre esse mundo que é ser pai, ser mãe, cuidar do filho e trazer para o filho esse olhar de cuidado, de acolhimento. Começar a falar de emoção e criar filhos saudáveis é entender que isso é importante, são várias etapas, são processos. Como psicóloga familiar e pessoa que trabalha já aí com famílias, nós temos várias estratégias como especialista para ajudar as crianças a se desenvolverem na inteligência emocional, na saúde emocional. Hoje nós queremos trazer para os pais um olhar diferenciado do que acontece no nosso dia a dia, como que alguns de nós podemos até nos levar para a culpa, pensando que estamos fazendo algo errado, cometendo erros com os nossos filhos. E sim, muitas vezes cometemos alguns erros, porque às vezes não sabemos como lidar com aquela situação que está acontecendo com o filho. E hoje nós vamos trazer para vocês algumas situações para que você também se olhe, se analise, verifique se isso ocorre com você, se está no seu contexto, se você de vez em quando olha para você e se pergunta: será que eu estou fazendo algo errado? E claro, você pode deixar aí no chat sua pergunta, seu comentário, trazer sua experiência, para que a gente possa conversar sobre esse mundo de ser pai, né? Pai, mãe, e entender esse processo. Como eu trabalho com meu filho, e se cometo erros, como que eu posso trabalhar isso com meu filho também? De cada um de nós, de cada pai, de cada mãe que chega e fala sobre a sua dificuldade de lidar com o filho, é entender que todas as emoções, elas são aceitáveis, as ações não, são os comportamentos. Eu ensino meu filho a aceitar essa emoção, a entender essa emoção, a acolher essa emoção, mas eu ensino também como se comportar diante dessa emoção. Como que eu falo para esse filho, como que eu transmito para esse filho esse ensino, é a forma que nós podemos passar para ele, para que ele consiga entender e acolher tudo que ele sente. E aí eu falo de entender que tudo é processo e envolve várias etapas. Eu não consigo ensinar uma criança de um dia para o outro. Então, envolve várias etapas. Eu vou ensinar meu filho a acolher essa emoção, a entender como se comportar diante dessa emoção, mas isso é processo, eu preciso estar com consistência, fazer todos os dias, ensinar esse filho como que ele faz de maneira saudável. Como eu trabalho isso com meu filho? Eu entendendo que é um processo, eu também vou passar isso para o meu filho, vou dizer para ele, está tudo bem, quando ele não consegue lidar com essa emoção. Vou te explicar novamente, então começa a ensinar novamente esse filho. Entender que eu posso ensiná-lo a reconhecer e nomear essa emoção que ele sente. Ensine essa criança que ela pode se permitir expressar o sentir de maneira mais saudável. E aí eu uso palavras simples como feliz, triste, zangado, animado, que vai ajudar essa criança a reconhecer o que está aqui, como que ela vai modelar esse comportamento, essa emoção de forma saudável. Elas aprendem nos observando, observando os pais. Demonstre como você lida com as suas próprias emoções de maneira adequada. Fale sobre seus sentimentos abertamente, mostre como você gerencia, seja através de palavras, respiração profundas, ou até técnicas de autocontrole. Se você não tem, não sabe fazer isso, é necessário aprender também. Muitos pais não sabem também nomear as emoções, não sabem falar do que sentem e não têm um autocontrole. Essa criança também vai te copiar. Se eu não sei ensinar. É necessário aprender.
Um ambiente para essa criança, ele precisa ser um ambiente seguro. Quando eu vou modelar um comportamento, quando eu vou ensinar essa criança sobre aquilo que está acontecendo com ela, o local e a forma que eu vou colocar, a forma que eu vou falar para essa criança, precisa ser uma expressão com segurança, sem julgamento, sem crítica, sem trazer para essa criança medo. Escute ativamente, valide os sentimentos dessa criança, mostre que você está ali, que você compreende. E muitas vezes eu não valido, eu julgo, eu condeno a criança por algo que ela faz e que às vezes nem eu dou conta de fazer. Eu preciso aprender a validar, trazer esse lugar seguro para o meu filho, para que ele consiga, sim, regular as emoções dele. E um outro passo é ensinar para essa criança as maneiras de regular a emoção. Então, eu vou ensinar exercícios de respiração, vou ensinar ele a fazer pausas. A criança que é muito reativa, que tem muita raiva, vou ensinar que ela pode usar o dragãozinho, o sopro, a florzinha, tudo isso eu ensino. Use, ajude essa criança a aprender a se acalmar em lugares estressantes. Se ela está muito estressada, quando a criança menor, vou chegar perto, vou conversar mais baixo, vou pedir para ela se eu posso abraçá-la, acalmar essa criança junto ao meu corpo, até que ela se acalme. Eu estou ensinando regulação. Quando ela é maior, eu posso ensinar as técnicas de respiração, as pausas, contar, parar, refletir, acalmar o corpo, são técnicas de regulação, para que ela não venha reagir todas as vezes que acontecer algo. E eu preciso aprender a comunicar de forma clara para o meu filho, estabelecer essa comunicação de forma honesta. E aí eu digo, você está com raiva, né? É difícil sentir raiva, mas é possível a gente parar um pouquinho, respirar, e entender o que está acontecendo, para depois a gente pensar no que fazer. Eu não vou reprimir o meu filho, eu não vou bater no meu filho porque ele gritou, porque ele esperneou. Isso, às vezes, acontece muito. Ao invés de eu sentar, ouvir, entender o que está acontecendo, eu vou bater. Ele já está machucado, eu vou lá e bato mais. Isso também inclui como ensinar, como comunicar essa necessidade, esse desejo de forma assertiva. E entender que o meu filho, ele vai aprendendo a, da maneira que eu coloco, como eu também faço, porque eu sou espelho, né? E quais são os erros possíveis que muitos pais falam e trazem, né, no consultório, em falas de palestras, reuniões de pais. Muitos erros é inconsistência na aplicação. Eu começo a fazer, mas não dou conta de continuar, e aí eu fico, nossa, eu fico estressada, daí eu largo para lá. A inconsistência não te auxilia a colocar os limites, não te auxilia a trazer para essa criança o ensino. Ser inconsistente na aplicação da regra e da consequência confunde a criança. E aí vai ficando difícil para ela entender o que se espera dela. Corrigir vamos assentar, vamos fazer a regra. E depois, se ela for quebrada, o que é que a gente vai fazer? A gente faz tudo junto. E aí eu vou lá e falo: se isso acontecer, como você acha que seria a forma mais justa para que eu possa aplicar essa consequência? As crianças maiores, elas falam. Consistência é criar um ambiente previsível, um ambiente seguro. Você acha que a criança vai gostar de passar por uma consequência? Não, mas é necessário ela passar, porque ela precisa aprender que não pode fazer tudo o que ela quer na vida. Existem regras na vida. Como existem regras na minha casa, existe regra fora da minha casa, onde ela vai trabalhar fora também. Como que ela vai lidar com esse ambiente de trabalho? E como que eu posso também fazer?
para essa criança me auxiliar na regra. Pega uma folha de papel, escreva as regras da casa, as consequências de não seguir as regras, peça para a criança ajudar a criar o quadro, coloque num local que ela possa ver. Toda vez que essa regra for quebrada, vá com ela de novo no quadro, pergunte para ela como que foi feito e como que ela ajudou a fazer essa regra. Pergunte para ela qual a dificuldade dela de realmente colocar essa regra, de aplicar essa regra na vida dela. Isso ajuda a manter a consistência. Se ela é uma criança menor, use figurinhas. Isso aqui, ó, representa isso daqui é isso daqui. Ela vai entender também. Peça para ela auxiliar você a fazer o quadro dela. Se tem vários filhos, pode fazer um quadro para cada filho, dependendo da idade, e as regras vão ser diferentes. Ou seja, aquela criança vai entender que ela está inserida, que ela pertence, que ela está junto, e que aquela casa, ela tem regra, que ela pode ajudar a manter a casa dentro daquilo que é necessário, que o pai e a mãe estão pedindo. E não necessariamente eu vou brigar com esse filho porque ele não cumpre. A superproteção é outra coisa que acontece muito, porque muitas vezes os pais estão tentando evitar que os filhos encontrem, é, enfrentem dificuldades, fracassos, impedem que eles desenvolvam a resiliência e a habilidade de resolução de problemas. Permita que seus filhos enfrentem desafios, desafios apropriados para a idade. E que sim experimentem falhas, apoios, mas deixe que resolvam os problemas por conta própria. Isso ajuda a desenvolver independência, confiança. A superproteção leva um filho lá no futuro a ser aquele filho que não tem uma confiança em si, é aquele filho que às vezes fica calado, que não dá a sua opinião, ou às vezes é um filho que acha que alguém vai resolver tudo para ele, sempre vai ter alguém fazendo as coisas para ele. Na vida adulta, ele não toma nenhum tipo de posição, fica no muro, né? Não sabe. Como eu ajudo essa criança a desenvolver isso? É identificar as situações que normalmente essa criança pode resolver o problema, como, por exemplo, montar um brinquedo, arrumar algo no quarto dele, incentivar ele a fazer sozinho. Diga algo como assim: vamos ver como você pode resolver isso? Mas eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Mas eu confio que você consegue. E essa criança começa a desenvolver essa autoconfiança, essa habilidade de resolver os problemas. Um outro ponto que, às vezes, como pai, a gente faz é a crítica. Você faz isso com seu filho? Olhando para você agora, você é um pai que não tem consistência na aplicação das regras? Ou uma mãe? E você se vê super protetor ou super protetora? Você critica muito o seu filho? A pergunta para você hoje é: você se vê em algum momento nessas situações? E claro que você pode colocar aí o seu comentário, fazer sua pergunta. Se não for possível responder aqui agora, a gente faz vídeos respondendo a sua pergunta, mas não deixe de se colocar e de falar as situações que você vive na sua casa, com seus filhos, né? O excesso de crítica é criticar constantemente o comportamento ou o desempenho da criança, que pode prejudicar sua autoestima, cria um ciclo de comportamento negativo. Como que eu faço para substituir essas críticas? Eu vou criar algo construtivo, focar no comportamento específico e oferecer alternativa. Por exemplo, em vez de você falar assim, você não faz nada certo, você fala, vamos tentar fazer de novo? Vamos tentar fazer de outra maneira para ver se funciona melhor? É como se eu estivesse dando para ela oportunidade de crescimento, de ela fazer outra coisa, de dar a mesma coisa de outra forma, mas ela vai tentar, e no final do dia a gente pode sentar, conversar, escrever junto, falar para o filho, vamos escrever aqui
3 coisas que você fez hoje, e pode ser algo pequeno, mas ele fez, como ter arrumado uma cama, brincado junto com seu irmão, ou compartilhado o brinquedo com um coleguinha. E aí eu vou reforçar essas ações, eu vou elogiar, eu vou ajudar a criança a focar naquilo que ele tem de melhor, e eu vou melhorar a autoestima desse filho. Outra coisa que acontece com muitos pais é a falta de limite claro, de ser específico com esse filho, de estabelecer claramente qual que é o limite. Não ser muito permissivo, que pode levar a comportamentos indisciplinados também, ou a falta de respeito pelas regras, mas também definir os limites, ser claro com essa criança. Explique as regras, as razões daquela regra, assegure-se de que ele sabe as consequências e que ele compreendeu. Perguntar como é isso para você, você acha que faz sentido? Se você fosse fazer, como você faria? Você acha difícil fazer isso? Como você faria se fosse você? Eu vou perguntar a essa criança, dependendo da idade, ela vai explicar o que é certo para ela. Então, eu vou trazer a regra dentro do que para ela também é claro, é consistente. E aí eu vou também colocar o limite. E depois eu posso passar para essa criança um momento de falar com ela assim, olha, tal dia na semana nós vamos verificar como que está essas regras. E aí eu vou discutir com essa criança por que que ela existe, como ela beneficia essa criança, o que que acontece quando essa regra não é seguida. Pergunte como ela se sente sobre essa regra, se há algo que ela gostaria de mudar, se isso ajuda a criança a internalizar os seus limites, de entender a sua importância, porque é que eu não vou parar para fazer isso. Posso parar e sentar e organizar, e toda vez que for necessário, de novo e de novo, e ser consistente, dar atenção suficiente para que esse filho entenda que eu estou presente, né? Estar com esse filho, às vezes, não é ficar com ele 24 horas. Muitos pais têm essa sensação: nossa, eu não fico com meu filho porque eu trabalho, porque eu arrumo a casa, porque eu vou para isso, porque eu faço aquilo. Não, eu preciso entender que o meu trabalho e as outras responsabilidades acabam não dedicando tempo suficiente para se conectar emocionalmente com o filho, é quando eu não escolho estar com ele, e quando eu estou com ele, eu não estou presente. Eu trabalho, tenho as minhas coisas para fazer e tenho um momento de estar com meu filho. E quando eu estiver com ele, eu preciso estar presente, me conectar. Se vamos fazer algo junto, eu estou junto. Se eu vou com ele no parquinho, eu vou brincar com ele. Se eu vou sair com ele para caminhar, eu vou caminhar. Se eu vou andar de bicicleta com meu filho, eu vou andar de bicicleta. Se eu for jogar bola, eu vou jogar bola. Se eu for contar história, eu vou contar história. Ou seja, eu vou valorizar a qualidade do tempo que eu vou passar com meu filho sem distração. Eu ouvir esse filho ativamente a participar das atividades, mostrando que você valoriza o tempo que passam juntos. Vamos supor que você escolhe passar com ele 30 minutos durante a semana e no fim de semana você vai passar lá 1 hora, 2 horas com ele. É claro que vai ter dia que você está cansado, eu também estou. Mas eu estou ali com ele naquele tempo e eu digo claramente para o meu filho: olha, eu vou brincar com você esse tempo, tá? Quando terminar o tempo, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. E ele vai entender se eu ficar presente, se eu estiver ali, se eu der atenção suficiente para ele entender que eu estou com ele. E aí, o que que eu posso utilizar para realmente trabalhar essa atenção com meu filho? Todos os dias, esses minutinhos, eu vou ser exclusivo, sem distração, né? Fazer o que a criança gosta, ler, jogar, conversar, fortalecer o vínculo e mostrar para ela que ela é prioridade para você. E entender que meu filho
ele é único, não posso comparar meu filho com nenhum outro filho, com nenhuma outra pessoa, com nenhum ser humano da face da terra. Comparar o comportamento, o desempenho do meu filho com outra criança vai gerar ciúme, ressentimento, vai prejudicar sua autoestima. Evite comparar seu filho. Reconheça os esforços de cada criança que você tem individualmente, e cada um vai se esforçar do jeito dele. Concentre-se em elogiar o processo pessoal, em vez de fazer comparação com outras crianças. Como é para você? Você se vê em algum lugar assim? Já fez isso com seus filhos? Como é para você? Gostaria que você trouxesse aí sua fala, como você faz para trabalhar com seu filho, para que ele crie esse processo de aprendizado, onde você marca seu filho, quais momentos você se conecta com ele, para o seu filho, quais são os momentos mais significativos? Se eu perguntar para o seu filho quais são os momentos significativos que você passa com seus pais, o que você acha que ele vai responder, né? Recompense o progresso, mesmo que esse progresso seja pequeno. Evite mencionar o desempenho de outras crianças. Meu filho, ele é único. E aqui eu deixo para vocês meu WhatsApp, minha, meu acesso ao Instagram e também o YouTube, para que você possa se inscrever e acompanhar outros processos, acompanhar outros assuntos, outros momentos que estaremos trazendo algum alguma palestra, alguma aula, né? Ou mesmo alguns momentos de conversarmos aí em relação a você, a seus filhos e essa conexão que podemos criar. O nosso propósito é trazer para você como ter filhos emocionalmente saudáveis, trabalhar isso com seus filhos e entender como conduzi-los, não é? A fazer o melhor, a se doar como pai, a acolher esse filho, seja ele de que forma ele for, e também ensiná-lo a trabalhar de forma mais saudável as emoções, os sentimentos, saber nomear, saber que ele pode sentir tudo, mas se comportar, ele precisa aprender em relação a cada uma das emoções. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui e que cooperaram, que colocaram aí seus comentários, fizeram as suas perguntas, e agora a gente vai fechar aqui essa aula e vamos continuar o nosso bate-papo aqui, só o grupo.